Olá, tudo bem com você? Você está com fome da palavra? Hoje nós continuaremos a falar sobre a liderança na igreja. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é o termo correto? Bispos ou presbíteros? Já percebeu que a Bíblia trata dos dois termos para falar da liderança na igreja? Qual é o termo que nós deveríamos usar? Fica aí que nós vamos aprender um pouquinho mais acerca deste assunto. E para nos guiar, eu gostaria de ler 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, que diz: Fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Amém. O episcopado, o presbiterato, aponta para a liderança da igreja de Deus. E é interessante nós entendermos os termos e o que eles querem dizer. Veja, há dois termos que a Bíblia usa para se referir à liderança. Os dois termos principais. Há outros, mas eu gostaria de trabalhar esses dois: presbíteros e bispos. Isso é muito importante nós termos em perspectiva. Será que são termos que se aproximam ou que se excluem? Eu gostaria de mostrar para vocês que esses dois termos são termos correlatos. A Bíblia usa esses termos de forma intercambiável. Vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Um texto que nós usamos na última devocional também. Atos, capítulo 20. Eu quero que vocês vejam. O verso 17 diz o seguinte: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Isso aqui nós vemos o apóstolo, que de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros de Mileto. Agora, se vocês notarem o verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Veja que os dois termos são usados de forma intercambiável. Presbítero e bispo. Certo, entendemos essa primeira parte, que os dois termos são intercambiáveis. Agora, mas o que significa cada um deles? Primeiro, presbítero. Quando a Bíblia trata essa nomenclatura, a liderança, aos líderes, ela quer dizer que o presbítero deve ser alguém maduro. A palavra presbítero significa ancião. Não necessariamente que todo presbítero deve ter cabelos brancos. Não é isso que a Bíblia quer dizer. A ideia aqui é de uma pessoa madura na fé. Uma pessoa respeitada no meio do povo de Deus. Presbítero, então, é aquele maduro na fé e que é respeitado, digno de honra e assim por diante. Agora, o bispo se refere à função do presbítero. Então, o presbítero é mais ligado à pessoa. A palavra bispo está ligada à função. O que esse presbítero faz? Ele supervisiona o rebanho. A palavra bispo é exatamente isso. Significa, no grego, a palavra bispo é episcopos. Episcopos significa aquele que olha por cima. Portanto, presbítero está ligado à pessoa, maduro na fé, respeitado por todos da igreja. E o bispo é aquele está ligado à supervisão, à função, à supervisão e assim por diante. Aquele que cuida do rebanho de Deus. Então, ambos os termos se referem a uma pessoa. Presbítero e bispo são a mesma pessoa, portanto. Sendo assim, é importante dizer que na igreja presbiteriana nós organizamos dois tipos de presbíteros. Aqueles que têm a ênfase no governo e aqueles que têm a ênfase no ensino e na pregação da palavra. Essa divisão você pode encontrar na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 17. 1 Timóteo 5, verso 17, diz: Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, ou seja, governam. Com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então aqui você vê dois tipos de presbíteros: os que presidem e os que ensinam. Aqui é questão de ênfase. Não quer dizer que os presbíteros que presidem não podem ensinar e nem vice-versa. A ideia aqui é de ênfase. Então, os presbíteros que
presidem, que governam e que ajudam nesse sentido, nós chamamos de presbíteros mesmo. E aqueles que se dedicam ao ensino da palavra de Deus e à ministração dos sacramentos, nós chamamos de pastores. Essa é a divisão que nós fazemos na Igreja Presbiteriana do Brasil. E, portanto, todo pastor é um presbítero. Entendeu? Então, a questão do pastor, presbítero e bispo, eu espero que sim. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender um pouquinho mais desse aspecto da liderança da nossa igreja. Vamos orar por essa liderança? Deus, nós queremos colocar diante do Senhor os presbíteros e pastores que o Senhor colocou em nossa igreja para pastorear o teu rebanho. Ó Deus, cuide da saúde, cuide da vida, do caráter, a fim de que eles sejam espelhos para nós, padrão na fidelidade, na conduta e na vida com o Senhor. Ó Deus, que o Senhor levante mais homens para a liderança da tua igreja. Sabemos que não é uma tarefa fácil, é por vezes árdua, mas com a tua graça ela se torna possível. Ó Deus, muito obrigado pelos presbíteros e pastores da nossa igreja. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Não se esqueça, se você ficou comigo até o final, curta, compartilhe, comente. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, para que nós alcancemos logo, logo a marca de 1000 inscritos. Que Deus abençoe. Amém.